aqui para mais uma nova aula. Na aula anterior a gente falou do período neoclássico e hoje a gente vem com uma aula do período do romantismo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse período que particularmente eu gosto muito. O romantismo foi um movimento artístico ocorrido na Europa por volta de 1800, que representa as mudanças no plano individual, destacando a personalidade, a sensibilidade, emoção e valores internos. Agiu primeiro na literatura e na filosofia, para depois se expressar através das artes plásticas. A literatura romântica abarcando a épica e a lírica no teatro ao romance. Foi um movimento de vanguarda e teve grande repercussão na formação da sociedade da época, ao contrário das artes plásticas que desempenham um papel menor de vanguarda. Então, o que a gente pode falar do período romântico, ou romantismo, por volta de 1800, que ele é uma arte que marca muito pela sensibilidade. Então, os pintores, os artistas da época e todo esse movimento, tanto na literatura quanto na pintura e todos os outros movimentos da época, eles vão falar de emoção, a emoção do ser humano, né? Então é uma arte com um cunho muito profundo, é uma arte que já não visa mais o exterior, como a gente está muito acostumado nos outros momentos, e é uma arte que é voltada mais para si, né, para o indivíduo, como os valores internos, né, a emoção acima da razão. É uma arte que fala muito sobre a emoção e não mais como a razão, como a gente viu no neoclássico. Também ele foi muito importante no sentido dramático. Então é um período que a arte ela fica um pouco mais dramática, né? É uma pintura onde que a gente também vê essa cor mais autêntica e uma profusão de cores muito grande. Então é onde que passa de uma tonalidade para outra sem a gente perceber. Essa arte muito representativa, onde que fala de cores de liberdade. A gente até tem uma das pinturas que mostra essa bandeira da liberdade, que é uma pintura francesa, e a gente vai trabalhando essas questões da liberdade, das emoções. É uma arte totalmente voltada, então, para um período que a gente vai falar de sensibilidade e de emoção. Olá, então agora vamos para a aula prática do movimento romantismo. Então, como eu havia falado anteriormente, é um movimento onde fala de sentimentos, contempla a questão da liberdade, das cores. Aqui a gente tem uma imagem que é muito significativa, ela representa muito esse movimento do romantismo. Mas, como a gente falou nesse momento, que é uma arte que fala sobre a questão de sentimentos, eu trouxe a proposta para vocês aqui para a gente estar falando de uma pintura ou de desenhos, onde que a gente pode trazer para o nosso momento atual alguma forma de desenho, onde que a gente está falando de sentimentos. Aqui eu trago duas figuras, né? Onde que eles estão expressando alguns sentimentos. No caso, a gente não trouxe nem a imagem humana para dizer que é possível a gente trabalhar com todas as imagens falando desses movimentos. E eu proponho a vocês a gente fazer uma pintura. Eu vou fazer algo bem simples, eu não vou estar ensinando ninguém a pintar, até porque vocês já são craques na pintura. Mas eu vou estar trazendo a possibilidade da gente estar fazendo o desenho, onde que ele está falando de sentimentos, e aí depois a gente trazer essa pintura, né? Falando de esses elementos. E dizendo para vocês que as cores é vocês que escolhem, vocês ficam sempre muito à vontade
de escolher as cores que vocês gostam nos trabalhos. Não tem que seguir uma regra, não tem que dizer que a folha tem que ser verde, ou a folha pode ser de várias cores, até azul, se vocês assim acharem interessante. Então, o que eu quero dizer para vocês que vocês têm essa liberdade de usar as cores que vocês acham interessante na hora de pintar, na hora de fazer os seus desenhos. A única coisa que eu acho que é importante a gente parar e sempre trabalhar em algumas direções, para que de repente não fique aquele desencontro de cores, né? Aquela maneira um pouco riscada. Então, o que eu proponho a vocês é a gente trabalhar sempre numa direção. Principalmente quando a gente está trabalhando com lápis de cor, né? A gente pensar nessas direções que a gente vai trabalhar o nosso desenho e tudo mais. Eu trago aqui muitas cores diferentes, mas vocês podem usar, como eu falava antes, a cor que vocês acharem interessante. Isso vai dar a característica do desenho de vocês, também vai ser um pouco da forma de você se expressar no desenho. E ficam bem à vontade para trazer as cores que vocês julgar. Então aqui a gente vai trazer, basicamente, vocês vão fazer um desenho onde que fala de expressão, e a gente vai trabalhar com lápis de cor. Para quem quer trabalhar também com giz pastel ou quer trabalhar com canetinha, a gente pode também trabalhar aqui com outras possibilidades de material, com giz de cera. Ficam bem à vontade para fazer a pintura. Isso é muito liberado, muito liberal a questão do material que vocês querem usar. Tem alguns materiais que eu vou, em algumas aulas, pedir um material mais específico, porque daí entra uma questão da técnica. Mas quando a gente está falando do desenho em si, que a gente está querendo apenas representar a expressão ou o desenho em si de um movimento, então a questão da técnica talvez às vezes pode ser escolhida por vocês, o que vocês gostariam de tá trazendo, que seria talvez o lápis de cor, a tinta, guache, enfim. A possibilidade que vocês têm é imensa de trabalhar em várias perspectivas, em vários materiais. E a gente vai tentar trabalhar um pouquinho de cada coisa, assim. A cada momento que a gente julgando interessante para determinada aula, a gente vai trazer determinados materiais diferentes também. Então aqui só trazer de uma maneira muito simples para vocês pintarem também o desenho de vocês, que vocês vão criar. E falando de sentimento, que é a partir do momento que a gente está falando da arte do romantismo e desse movimento tão bonito da arte, ok? Então eu trouxe um desenho muito simples, eu fiz aqui para vocês acompanhar um pouquinho, embora o desenho já estava pronto, mas vocês vão fazer a criação do desenho de vocês, onde que vai falar de alguma emoção, e depois a gente vai estar pintando, seja com um lápis de cor, seja com giz pastel, com aquarela, com guache, com o que vocês achar mais interessante, ok?